Você pode até achar que está tudo sob controle, mas se você não entender o que está acontecendo agora, pode perder a chance mais clara de liberdade financeira da sua geração. Enquanto alguns ainda duvidam, outros já estão ganhando, e muito, com as novas regras do jogo. A entrada do Bitcoin nos bancos, a adoção acelerada das stablecoins e a nova legislação cripto estão virando a mesa em silêncio. E quem ficar até o fim deste vídeo vai entender exatamente como se posicionar antes que o sistema feche a porta para quem chega tarde. Imagine abrir o app do seu banco e encontrar uma opção chamada Bitcoin entre os serviços. Parece algo distante, mas esse cenário já está sendo desenhado pelas maiores potências financeiras do mundo. O que antes era tabu nos bancos agora é visto como oportunidade, e não é qualquer oportunidade. Estamos falando de uma revolução bancária impulsionada pelos ativos digitais e pelas stablecoins. A liberação regulatória dessas moedas digitais está destravando um mercado bilionário e criando um novo caminho no mercado financeiro digital. A promessa é clara: transferências instantâneas, taxas quase zero e independência da burocracia bancária tradicional. Isso vem transformando o papel dos bancos, que antes resistiam ao Bitcoin nos bancos, mas agora correm para não ficarem obsoletos. Quem entender isso cedo vai colher os frutos antes da maioria. Esse movimento não surgiu do nada. Ele é sustentado por marcos regulatórios que estão sendo votados e aprovados, como o Genius Act, Clarity Act e o ambicioso Bitcoin Act. Esses projetos formam a base legal para uma nova economia digital, onde o dólar digital e a autocustódia de Bitcoin se tornam realidade acessível. Mas para entender como tudo começou, precisamos olhar com atenção para uma carta discreta do órgão regulador bancário americano, a famosa Carta 1184. As stablecoins são moedas digitais com lastro em moedas tradicionais, como o dólar. Elas não sofrem tanta oscilação quanto o Bitcoin, o que as torna ideais para transações do dia a dia. É como ter o poder da tecnologia cripto, mas com a estabilidade da moeda que você já conhece. Por isso, elas vêm ganhando força como ponte entre o novo e o velho sistema financeiro. Uma das maiores vantagens das stablecoins está na velocidade e no custo quase nulo das transações. Enviar dinheiro entre países, por exemplo, que antes levava dias e custava caro, agora pode ser feito em segundos, direto da sua carteira digital. E o melhor, sem passar por bancos intermediários. Esse avanço rompe com décadas de dependência bancária. No universo das finanças descentralizadas, DeFi, as stablecoins são o sangue que circula pelos sistemas. Elas substituem o dólar digital em empréstimos, investimentos e pagamentos sem precisar de autorização de nenhum governo. Grandes empresas já as utilizam para proteger caixa e operar globalmente. E esse uso está apenas começando, com base legal cada vez mais sólida. A virada de chave veio com a Carta 1184, emitida pelo Office of the Comptroller of the Currency, OCC. Ela autorizou bancos americanos a fazer custódia de criptoativos, algo impensável anos atrás. Isso significa que bancos agora podem guardar Bitcoin para clientes como guardam ouro ou ações. Foi a primeira faísca da nova fase regulatória. Mas a carta não parou por aí. Ela também autorizou os bancos a oferecerem serviços como stacking, reforçando a entrada definitiva no universo cripto. Isso deu respaldo jurídico para que os grandes players se movessem. Afinal, com segurança legal, o risco institucional desaparece e o mercado se aquece. Essa carta pavimentou o caminho para legislações mais robustas, como o Genius Act. Ela foi o empurrão que faltava para transformar vontade em ação. Quando os bancos perceberam que podiam atuar com respaldo federal, a engrenagem começou a girar. E o próximo passo dessa engrenagem viria com um projeto de nome ambicioso e regras muito claras. O Genius Act estabelece uma regra clara: só bancos licenciados e auditados podem emitir stablecoins. Isso elimina aventureiros e fortalece a confiança do mercado. A lei exige que cada unidade emitida tenha lastro em dólar real com reserva total, 1 hora e auditorias mensais obrigatórias. É o fim da farra das stablecoins sem dono. Além disso, o projeto obriga ao cumprimento rigoroso de regras de compliance, KYC, AML e Travel Rule. Ou seja, para emitir ou transacionar stablecoins, será preciso conhecer o cliente e rastrear operações. Essa transparência é vital para tirar o cripto do estigma de território obscuro. O mercado financeiro digital agradece. Com o Genius Act, os bancos ganham estrutura para operar com ativos digitais sem medo.
Já os investidores ganham segurança jurídica. Esse equilíbrio entre inovação e regulação é o que torna o projeto tão poderoso. Mas ainda havia uma área cinzenta a ser resolvida, e ela seria enfrentada com força no próximo ato dessa revolução. O Clarity Act veio para esclarecer o que antes era confuso. Ele classifica os ativos digitais em 3 grupos: securities, commodities digitais e stablecoins. Cada grupo agora tem regras e órgãos reguladores específicos, sem sobreposição ou brechas. Isso impede que empresas manipulem classificações para fugir de leis. Por exemplo, tokens que prometem rendimento passam a ser tratados como securities. Já moedas como o Bitcoin são reconhecidas como commodities digitais com foco em reserva de valor, e as stablecoins ficam em uma categoria própria, ligada à moeda fiduciária. Isso é o equivalente a organizar a casa no universo cripto. O projeto também endurece as regras contra a fuga de jurisdição. Empresas não poderão mais escapar da legislação cripto se escondendo em paraísos fiscais. Isso fecha as portas para fraudes e dá segurança para o sistema bancário atuar no setor. Mas faltava ainda uma proposta ousada, algo capaz de transformar o Bitcoin em um ativo estratégico de Estado. O Bitcoin Act propõe que o Tesouro dos Estados Unidos compre até 1 milhão de Bitcoin, criando uma reserva nacional descentralizada. E o melhor, sem tirar dinheiro do contribuinte. A proposta sugere o uso de ativos improdutivos do governo para financiar a compra, uma forma inteligente de trocar papel por código e proteger valor. Além disso, o projeto garante o direito individual à posse e à autocustódia de Bitcoin. Ou seja, qualquer cidadão poderá manter seus ativos digitais sem depender de bancos. Isso promove liberdade econômica real, algo raro em tempos de vigilância e controle, e abre espaço para uma nova cultura de finanças pessoais. O plano inclui ainda regras de auditoria pública e transparência total do processo, um modelo que pode ser replicado por outras nações interessadas em ativos digitais. Com essa proposta, o Bitcoin deixa de ser apenas um investimento especulativo e passa a ocupar um lugar central na estratégia de Estado, e o impacto disso chamou a atenção do homem mais poderoso do Federal Reserve. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, revogou uma norma que impedia os bancos de atuar diretamente com criptoativos. Agora, as instituições podem lançar produtos relacionados a stablecoins e criptos sem precisar de aval prévio. É liberdade com responsabilidade, mas também um recado claro: o cripto chegou para ficar. A fala pública de Powell foi direta: os bancos têm maturidade para lidar com ativos digitais. Com essa liberação, surgem novas possibilidades como contas em stablecoins, empréstimos lastreados em Bitcoin e até investimentos automatizados via blockchain. Estamos diante de uma nova era bancária. Essa liberação foi a senha que os bancos esperavam para acelerar. Produtos que estavam engavetados começaram a surgir nos bastidores. Mas junto com as oportunidades vieram também novos desafios. Afinal, reputação construída ao longo de séculos pode desmoronar se os riscos do cripto forem mal geridos. Mesmo com a liberação, os bancos precisam caminhar com cautela. A reputação de uma instituição financeira não pode ser colocada em risco por falhas operacionais ou envolvimento com projetos fraudulentos. O mercado ainda lembra dos escândalos que mancharam o nome de grandes exchanges. E agora, os bancos estão na linha de frente. O desafio é institucionalizar o cripto com segurança, transparência e responsabilidade. É preciso treinar equipes, investir em compliance e criar protocolos de risco à altura do novo mercado. Algumas instituições já começaram, inclusive aqui no Brasil. Itaú e BTG, por exemplo, têm braços de custódia de criptoativos em fase avançada. Esse novo cenário exige uma postura profissional quase cirúrgica. Mas enquanto os bancos se ajustam, investidores atentos já estão se posicionando. Porque quando o sistema tradicional enfim entregar o Bitcoin nos bancos de bandeja, o preço provavelmente já estará em outro patamar. O momento de agir é agora, enquanto o sistema ainda está em transição. Quando stablecoins e custódia de Bitcoin forem comuns no seu banco, o ciclo já terá virado. E como sempre acontece, o dinheiro inteligente se antecipa. O restante chega quando o lucro fácil já passou. Quem busca liberdade financeira precisa entender o valor da autocustódia de Bitcoin. Isso significa aprender a guardar seus ativos sem depender de bancos ou governos. Plataformas como Ledger, Trezor ou até soluções mobile com segurança avançada estão à disposição, mas é preciso agir com consciência. A nova economia está batendo a porta, não com alarde, mas com estrutura e regulamentação sólida, e os próximos anos vão dividir quem entendeu isso cedo,
de quem só vai descobrir quando for tarde demais. Agora me diz, você vai esperar os bancos colocarem o Bitcoin na prateleira, embalado e sem margem de lucro, ou vai se posicionar antes, enquanto ainda há tempo? A decisão, como sempre, é sua, mas a oportunidade não vai ficar aberta para sempre. O sistema já começou a se adaptar e quem só reage depois geralmente paga mais caro em todos os sentidos. Se esse conteúdo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Você já investe em ativos digitais? Confia nas stablecoins? Ou ainda está tentando entender onde tudo isso vai dar? Quero saber sua opinião real. Essa troca é o que enriquece nosso canal e ajuda todo mundo a crescer junto nesse novo ciclo financeiro. E claro, se você quer continuar recebendo análises sérias, estratégicas e sempre à frente do tempo, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Aqui é onde você se prepara de verdade para viver e vencer na nova economia digital. Nos vemos no próximo vídeo.